Fala, meus amigos! Isso aqui é a prova de que barbeiro também erra, tá? Mas então, antes de qualquer coisa, essa é uma visão minha, tá? É uma interpretação minha. Não vou dizer que é algo, Deus me revelou isso, Deus que falou isso, mas é algo que surgiu dentro de mim, dentro do meu coração, na minha mente. É uma interpretação sobre algumas coisas na Bíblia e na história, né? De acordo com aquilo que eu tenho conhecido, com a vida que eu tenho vivido. E é o seguinte, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí algumas traduções dizem, né, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, e algumas traduções terminam nesse ponto. Mas o que eu quero trazer? Eu sempre acho que há algo mais a fundo de tudo aquilo que a gente tem entendido. E não dizendo que Paulo estava errado, nem, nunca, não é isso, não é isso. Mas dizendo que eu olhando, analisando hoje, talvez ainda seja algo um pouco mais a fundo do que o que Paulo escreveu. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas na minha visão, como que vai haver condenação para alguém, para nós, digamos assim, né? Ou seja, eu acho que é o seguinte, nunca houve condenação para nós. Porque desde antes da fundação do mundo, o cordeiro que levaria a condenação já estava preparado. Então, como que eu vou. Já estava predestinado Jesus para ser consumado nele toda a condenação. E aí a Bíblia, ou seja, então como que não é que não há que nenhuma condenação há, é que nunca houve. Porque se houvesse condenação era como se tipo assim, ó, vocês estavam condenados e agora eu não vou condenar mais vocês, agora eu vou condenar Jesus no lugar. Só que antes mesmo de que houvesse pecado, o cordeiro já estava. A Bíblia diz que ele é o cordeiro preparado desde antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse pecado, o cordeiro que tiraria o pecado do mundo já estava lá. Então, antes de sermos feridos, né, quem seria transpassado pelas nossas iniquidades já estava lá. Então, antes de sermos castigados, né, pelos nossos erros e nossos pecados, a paz, o príncipe da paz já estava lá. Então, como é que eu posso dizer? Antes mesmo de que nós pudéssemos ser condenados, antes de sermos mortos, de estarmos mortos em delitos e pecados, a ressurreição e a vida já estava lá, que é Cristo. Então não dá para eu dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Eu vejo que nunca houve condenação por nós por causa de Cristo que já estava lá. Então ele já estava predestinado a isso. Ele já estava morto, digamos assim, antes mesmo de que precisasse matar ele na cruz, porque ele já estava predestinado a isso. Então, antes de que Deus nos condenasse, Deus já lançava sobre Cristo. Antes mesmo de que ele culpasse a nós, ele já lançava a culpa sobre Cristo. Então, ele levou sobre si nossas dores, nossa enfermidade, nossa culpa. Tudo ele levou sobre ele. Paulo, em Efésios 1, até diz que em Cristo, Deus reuniu novamente, congregou todas as coisas nele. Então, todos nós já estamos em Deus através de Cristo. E se a gente for ver a história toda, já dizia sobre Jesus. Se a gente for a história toda, já dizia sobre alguém que iria nos remir. Então, antes mesmo de estarmos perdidos, aquele que nos reconciliaria já estava lá. Então a reconciliação ela já veio porque antes de que Jesus morresse, Deus já lançava sobre ele e já, ao invés de nos condenar, ele já trazia a resposta. Então Cristo sempre foi o condenado, nunca houve condenação nenhuma para nós. E aí eu vejo que a gente, por exemplo, a história toda sempre, a gente que não entendeu. Tanto que, por exemplo, a palavra evangelho, né, significa boas novas. Eu vejo hoje é uma interpretação minha, tá? Mas o que é boas novas, né? Boas novas são boas notícias, novas notícias, né? E notícias boas. Só que eu vejo que são novas notícias, uma boas novas de notícias velhas. Porque Deus sempre veio falando a gente que nunca percebeu. A notícia é velha, pô. Por exemplo, a gente vê, né, que desde que quando Adão pecou, né, a gente vai entender isso hoje, aquilo que Deus já estava dizendo desde sempre, entendeu? Então, é uma notícia, são boas novas de notícias velhas que infelizmente nós não entendemos. Então, quando Adão pecou, que Deus, né,
vestiu ele com a pele de um cordeiro lá, a gente entende que aquele cordeiro era Cristo que já nos vestia, já vestia o homem da sua nudez, do seu pecado, já cobria o pecado do homem. A gente vai ver que Abraão, quando foi matar Isaac, Isaac simbolizava Cristo. A gente vai ver que o cordeiro no tabernáculo lá com Moisés, a gente vai ver que a história toda ela sempre mostrou, Deus sempre levantou um no meio do povo. Foi profetizado lá no Éden que viria um que pisaria a cabeça da serpente e tal, esmagaria. Então sempre é uma notícia velha que ela é contada como uma boa nova, tá entendendo? Porque a gente não entendeu. E a gente não entendeu de uma forma tão grande que a história foi dividida entre antes e depois de Cristo. Só que Cristo, ele é antes da fundação de tudo. Então como que se divide? Ah, tá, mas é porque a gente divide por causa da vinda dele, mas ele já tinha levado sobre ele toda a consumação. É por isso que Isaías fala antes mesmo dele vir. Não é só uma profecia, era um fato. É por isso que Salmos 22, se eu não me engano, Davi também escreve sobre o sofrimento. Então, foram homens que receberam a revelação daquilo que já era um fato antes mesmo de que ele acontecesse aqui. Então, antes mesmo de que acontecesse, Cristo já era, tá entendendo? Antes mesmo de nós sermos livres do pecado, quem nos tiraria do pecado já estava lá, levando sobre ele. Então eu vejo que a história foi talvez, não deveria nem ter sido dividida, pô. Só foi dividida porque a gente recebeu ele como uma boa nova. Na verdade já era uma notícia velha. Porque desde sempre Cristo nos remiu. Desde sempre ele nos tirou da condenação. Desde sempre ele fez com que nós não fôssemos castigados, digamos assim, pelos nossos pecados. Então Cristo, acho que a gente precisa entender isso. É a essência do Evangelho. É Deus fazendo muito antes. É Deus já tendo tudo pronto muito antes. É Deus já não tendo preparado tudo. Tudo já está pronto e consumado muito